Galera do segundo ano do ensino médio, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos agora para a semana 3 do PET, né? Dessa vez nós estamos falando aí sobre secção transversal, né? Imagina aqui que eu tenho dois sólidos geométricos, né? Deixa eu localizar aqui. Opa, perdi aqui onde é que estava. Só um minutinho. Aí. Imagina que eu tenho aqui dois sólidos geométricos, né? Os dois sólidos têm a mesma altura e eles têm também a mesma área de base, porém são bases diferentes, são figuras geométricas diferentes. Então no primeiro sólido aqui eu tenho um hexágono, uma base hexagonal, né? Polígono de base hexagonal. Tá aqui. E se eu passar um plano por ele nessa altura aqui, por exemplo, um plano que seja paralelo à base, ele vai formar aqui nesse lugar um outro hexágono de área exatamente igual às demais áreas, tá? Então, se o plano cortar paralelo à base, o meu ficou um pouquinho inclinado aqui, se ele cortar paralelo à base, ele vai formar um polígono de mesma área, tanto da área da base como da área lá do topo, tá bom? Esse corte se chama secção transversal, tá? Mesma forma, se eu tiver um cilindro, então vamos imaginar aqui, ó, tem um cilindro. E aí, vem um plano e corta esse cilindro paralelo à base. O que esse plano vai formar? Exatamente um novo cilindro, de área exatamente igual às outras áreas que já existem, tá? Desde que seja paralelo, tá bom? Vamos agora para as atividades, né? Dois planos interceptam um cilindro circular de altura h, determinando duas secções desse cilindro. Esses planos são paralelos aos planos das bases desse cilindro, sendo que cada um deles está a uma distância h/3 de uma de suas bases. As duas secções obtidas desse cilindro são, resposta, dois círculos congruentes às suas bases. Então, se eu tiver um corte aqui, ó, nesse lugar, e falar que aqui, ó, a distância é h/3, e o outro corte aqui, ó, nesse lugar, e eu falar a mesma coisa, que essa distância aqui, ela também é h/3. A figura que vai ser formada pelos cortes, eu não posso falar polígono, porque o círculo não é um polígono, né? É um corpo redondo. Mas as áreas são exatamente iguais às áreas das duas bases. Exatamente iguais às áreas das duas bases. Desde que o plano seja paralelo e desde que o cilindro seja um cilindro reto, ou seja, formando ângulos de 90 graus com a base, tá bom? Então, nessa questão número 1, a resposta, letra A, dois círculos congruentes às suas bases, tá? Bom, vamos agora para número 2. Dois planos interceptam o prisma H determinando suas duas secções desse prisma. Esses planos são paralelos aos planos das bases desse prisma, sendo que cada um deles está a uma altura, a uma distância h/3 de suas bases. As duas secções obtidas desse prisma são duas regiões poligonais congruentes às suas bases. Para isso eu volto nessa figura aqui, ó. Se eu fizer um corte, né, a uma certa altura, h/3, e aqui um outro corte a uma certa distância, que também é h/3 da base de cima, os polígonos que vão ser formados são polígonos exatamente idênticos aos polígonos das bases, ó. O mesmo polígono das bases, né? Então aqui tem a área S, aqui tem a área S. Mesmo molde dessa figura anterior, tá? Só que dessa vez não é um corpo redondo, é um polígono, então o que vai ser formado são polígonos idênticos.
Resposta certa, letra B. Tá bom? A próxima figura a seguir é um prisma reto. Esse prisma foi interceptado por um plano paralelo aos planos das suas bases. A secção resultante é representada por um hexágono. Se o prisma é um hexágono e vem um plano paralelo e corta esse prisma, o que vai formar é um hexágono, tá bom? É a mesma figura da base. Vamos agora para o exercício número 4. Um cilindro circular e um prisma de base quadrada são interceptados por um plano paralelo às suas bases, determinando em cada um desses sólidos uma secção. Cada um desses sólidos, uma secção. Então, um cilindro circular e um prisma de base quadrada. Vou desenhar os dois aqui, ó. Cilindro e um prisma de base quadrada. E aí vem um plano e corta eles aqui, né? Então formando aqui, ó, e aqui formando exatamente polígonos iguais às suas bases, né? Vamos ver a pergunta do exercício. As secções obtidas desse cilindro e desse prisma são, respectivamente, né? Um círculo cuja medida do raio é menor? Não, tá fora. Um círculo cuja medida do raio é menor? Tá fora. Um círculo cuja medida do raio é maior? Não. Um círculo cuja medida do raio é igual à medida do raio da base desse cilindro e um quadrado cuja medida do lado é menor? Não. Um círculo cuja medida do raio é igual à medida do raio da base desse cilindro e um quadrado cuja medida do lado é igual à medida do quadrado da base desse prisma. Resposta correta, letra E. Exercício 4, então, resposta correta, letra E. E vamos para a semana 4. Na semana 4, eles estão começando, fazendo aí um prisma hexagonal, 2 hexágonos, 6 retângulos. Tem um erro aí nesse exercício, no comecinho da semana 4, o prisma que eles estão desmontando é base pentagonal e eles estão falando que é hexágono. Então tem um erro aí gritante nessa figura, né? Eles têm aqui um prisma de base pentagonal e olha só. Quando eles desmontam esse prisma, quando eles vão desmontar esse prisma, tem que sair 2 pentágonos. E aí na figura da apostila está saindo 2 hexágonos. Tá errado isso aí, tá? O processo de planificação até está correto, né? Eles vão ter aqui, ó, o certo seria, ó, 1, 2, 3, 4, 5 retângulos, que são as faces laterais, 5 retângulos ao redor e 2 pentágonos. Um aqui, ó, e o outro pentágono aqui, ó. E a figura que desenharam aí são 2 hexágonos. Então, poxa, não cometeu uma falha aí, né? Vocês devem ter percebido isso. Um círculo, quando você planifica um cilindro, aliás, né? Se eu tenho um cilindro, ó, quando eu faço a planificação desse cilindro, o que eu tenho é exatamente isso aqui, ó. Essa parte que está em torno vai gerar um retângulo e eu tenho 2 círculos, um de cá, que são o que formam as 2 bases. Tá joia? Exatamente isso. O desenho aí na apostila está correto. E aí chegamos na atividade da semana 4. Essa figura representa a planificação de uma figura tridimensional. A figura tridimensional que tem essa planificação é o prisma de base hexagonal. Um prisma hexagonal. Resposta correta do número 1, letra B. Prisma hexagonal. Tá bom?
Exercício número 2. Na figura está representado um cone circular reto, fechado embaixo. Uma planificação desse cone está representada em... Resposta certa, letra B. Vou fazer aqui na lousa para vocês a planificação do cone, tá? Quando a gente fala em cone, pode ser o cone de trânsito, pode ser aquele cone que é o chapeuzinho de aniversário, né? Então, você tem aqui um cone. Quando você planifica ele, você desmonta ele, a figura que você vai gerar é essa daqui, ó. E um círculo. Exatamente essa figura daqui. E essa figura aqui está contemplada na letra B, na apostila de vocês, tá? Letra B. Exercício número 3. Considere um cilindro de base circular. As figuras a seguir podem V ou não F ser as planificações desse prisma. Verifique. A1 pode, A2 pode, A3 não. Então, V e F, respostas certas, letra Resposta certa, letra B. V e F, tá? A terceira figura não. Exercício número 4. Considere um prisma regular de base pentagonal. Foi aquele que eu apaguei aqui agora há pouco. As figuras podem ou não ser a planificação desse prisma. Eu estava na lousa, eu havia feito na lousa. A número 1 pode. Deixa eu ver aqui. A1 pode. Todas as três podem. Todas as três figuras podem ser a planificação desses prismas. Minto, pessoal. A1 pode, A2 pode, A3 não. Resposta certa, letra B. A3 não pode porque as duas bases estão no mesmo lugar. Como é que elas vão ficar juntas uma com a outra? Figura 3 não pode, as bases vão coincidir. Tá? Exercício 5. Em um jogo entre dois jogadores, tem as seguintes regras. O primeiro jogador pensa em uma forma geométrica, desenha apenas uma parte da forma e fornece uma dica para que o segundo jogador termine o desenho. Se o segundo jogador conseguiu concluir o desenho, ganha um ponto. Caso contrário, quem ganha um ponto é o primeiro jogador. Dois amigos, Alberto e Dora, estão jogando o referido jogo. Alberto desenhou a figura a seguir e deu a seguinte dica a Dora. A forma em que pensei é a planificação de um prisma reto. Dora completou o desenho com mais um pentágono e 5 retângulos. Eu preciso de mais um pentágono para fazer outra base e 5 retângulos, porque como ele tem 5 lados, ele precisa de 5, estou com 4 na cabeça, precisa de mais 5 retângulos para fechar as laterais, tá? Então um pentágono e 5 retângulos, resposta certa, letra C. Vamos agora para o exercício número 6. A planificação da superfície de um cubo. Foram assinalados os pontos P, Q, R, S, T e U, conforme mostra a figura abaixo. Nessa planificação, qual é o ponto que coincidirá com o ponto P, depois de remontado o cubo? O ponto P vai coincidir com o ponto R. Coincide com o ponto R. Exatamente isso. Tá? P e R. Alternativa correta, letra B. E para finalizar a nossa apostila, nosso PET, Ana possui um quiosque onde vende embalagens para presente. Para economizar espaço, todas as embalagens são guardadas abertas. O modelo mais vendido por ela, no último mês, tem o formato dado pela figura. Após montada a embalagem, ela terá um formato, nós já falamos várias vezes dessa figura hoje, um prisma de base hexagonal. Tá?
não é paralelepípedo, não é tronco de pirâmide, não é cone. É letra B, um prisma. Pessoal, finalizamos assim então o nosso PET de número 6. Forte abraço a vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.